Na segunda metade do século XIX, um dos autores mais visionários de todos os tempos vivia na cidade de Amiens, perto de Paris, na França. Hoje, Júlio Verne é mundialmente aclamado como o pai da ficção científica. Alguns chegam a acreditar que ele não só previu o futuro, mas que o inventou. Suas histórias épicas são misturas estimulantes de aventura e ficção científica, principalmente Viagem ao Centro da Terra. Os heróis de Júlio Verne que exploraram o mundo subterrâneo foram o professor alemão Otto Lidenbrock, seu sobrinho Axel e o guia islandês Hans. Os escritos de Júlio Verne eram tão incríveis há 150 anos quanto a ficção científica é agora. E muito do que ele escreveu tornou-se realidade, tornou-se fato científico. Em seu livro, Da Terra à Lua, ele previu uma viagem pelo espaço com excepcional precisão. A plataforma de lançamento de seu foguete ficava a apenas 150 quilômetros do que hoje é o Cabo Canaveral. E sua espaçonave mergulhou no Pacífico a menos de 5 quilômetros do local onde a Apollo 9 caiu, só que um século antes. Estamos conquistando o espaço desde a época de Júlio Verne, mas para chegar ao centro da Terra ainda temos um longo caminho a percorrer. Quase toda criança já imaginou cavar um buraco no chão e sair do outro lado do mundo. Se pudéssemos fazer isso, onde sairíamos? Se a pessoa estivesse na Espanha, iria diretamente à Nova Zelândia. Da Argentina, sairia na China. E de Miami, chegaria a Perth, na Austrália. Se esses túneis fossem reais, poderíamos entrar num deles e deixar que a gravidade cumprisse seu papel. A gravidade faria com que acelerássemos até o centro. E depois começaríamos a desacelerar até sair do outro lado, percorrendo uma distância de quase 13 mil quilômetros. O que encontraríamos se pudéssemos escavar um buraco assim? No centro da Terra há uma bola de ferro maciço conhecida como núcleo. A parte externa, feita de ferro derretido, se mexe à sua volta. Depois vem o manto, uma camada de rocha quente de 2.900 quilômetros de espessura que se move lentamente. Já a crosta onde vivemos é fina e é dividida em pedaços chamados placas. As placas da crosta estão sempre em movimento, levadas pelo inimaginável calor que emana do núcleo terrestre. Quando elas colidem, o impacto faz curvar as terras planas, formando desfiladeiros, abismos e montanhas. O Himalaia tem quase 9.000 metros de altura e cresce pouco mais de 1 centímetro por ano, enquanto a Índia comprime o resto da Ásia. Descer um desfiladeiro que sofreu erosão é como fazer uma viagem de volta no tempo, porque mostra como a crosta da Terra mudou e continua mudando. Diferentes camadas de rocha construíram a superfície terrestre durante milhões de anos e são implacavelmente corroídas pelo vento e pela água. Sabemos que a distância da superfície até o centro da Terra é de 6.370 quilômetros. Vamos tentar referenciar esta distância.
Esse avião está voando a 3.600 metros. Os paraquedistas saltarão 2.100 metros em queda livre antes de abrir os paraquedas. Eles cairão a mais de 160 km por hora e nessa velocidade chegariam à superfície em pouco mais de 1 minuto. Se continuassem nessa mesma razão até o centro da Terra, levariam mais de 39 horas. A distância é a mesma, por exemplo, de São Paulo a Miami. Júlio Verne já havia lido muito sobre as rochas e fósseis de homens primitivos que os exploradores estavam descobrindo nos Pirineus franceses. Foi daí que veio a inspiração para escrever A Viagem. Mas como não era de meias medidas, ele se perguntava o que aconteceria se os exploradores fossem muito mais fundo. Júlio Verne adorava invenções tecnológicas e equipou seus heróis com lâmpadas elétricas alimentadas por produtos químicos, pois sabia que chamas vivas embaixo da terra representavam um grande risco. Ele então solucionou de maneira original esse problema numa época em que a iluminação a gás ainda era um luxo e apenas os cientistas conheciam a eletricidade. Os geólogos da época acreditavam que os vulcões que entravam em erupção deixavam cavernas gigantescas e túneis embaixo da Terra. Júlio Verne baseou-se nisso para fazer sua rota ao centro do planeta. Ele era fascinado pela geologia e seus exploradores passaram por locais repletos de minerais e metais preciosos e penetraram em catedrais de estalactites e estalagmites formadas no calcário por 1 bilhão de gotas d'água. Ainda hoje, muitos se dedicam à exploração de cavernas e acredita-se que para cada caverna conhecida, há 9 que ainda não foram descobertas. Estas são as novas fronteiras para a exploração do nosso planeta. Hoje sabemos que elas não podem nos levar ao centro da Terra. As cavernas mais profundas chegam apenas a 1.500 metros. Mas a necessidade, ou ganância, segundo muitos, nos levou ainda mais longe. Há séculos estamos perfurando a crosta terrestre em busca de tesouros minerais. A mineração começou com buracos simples no chão, mas quando os depósitos da superfície se esgotaram, tivemos que ir mais fundo e foram então escavadas as minas, com seus poços e galerias. Valia a pena, pois a recompensa era muito grande. Estes homens estão indo em direção ao centro da Terra. Eles procuram ouro, um metal valioso o suficiente para justificar uma escavação de 5 quilômetros dentro da Terra. A mina é tão profunda que, se fosse contínuo, o cabo se quebraria por causa do próprio peso. É por isso que os mineiros têm que mudar de elevador no meio do caminho.
Esta é a mina mais profunda do planeta. É também o mais fundo que alguém já chegou escavando a crosta terrestre. Esses mineradores fazem isso todos os dias. Eles estão a 3.600 metros de distância da superfície. Há uma maneira de se ir ainda mais para baixo, mas não cavando, e sim mergulhando. Em 1960, 3 homens usaram um batiscafo chamado Trieste para chegar ao ponto mais profundo do planeta, o Abismo Challenger, na Fossa das Marianas, próximo à ilha de Guam, no Pacífico. Jacques Piccard e Don Walsh são as únicas pessoas a atingir essa profundidade. Um número maior de pessoas já andou na Lua, e depois deles, ninguém mais foi tão fundo. Aqui a profundidade do oceano é maior do que as montanhas mais altas da Terra. A distância entre o leito oceânico e a superfície equivale à altitude a que voam os aviões, 12.000 metros. Mas a que distância está este ponto do centro da Terra? Os exploradores conseguem espremer-se até 1.500 metros dentro das cavernas. Todos os dias, mineradores trabalham na mina mais profunda do mundo. E em 1960, o Trieste chegou ao ponto mais profundo da Terra. Mas até o centro do planeta são 6.370.000 metros. Até agora, só arranhamos a superfície. A verdade é que há uma maneira de batermos todos os recordes sem cavarmos um único buraco. Para quem não se importa com uma boa caminhada, o local onde podemos ficar mais próximos ao centro da Terra é o Polo Norte. Declaro que chegamos ao centro do planeta. O Polo Norte! Isso acontece porque a Terra não é redonda, mas sim levemente elíptica. A força centrífuga fez com que o planeta se avolumasse na altura do Equador enquanto esfriava e se solidificava. Os satélites nos mostram que essa barriguinha continua aumentando mesmo com a elevação do nível do mar. É uma quantidade mínima, mas a precisão da medição feita do espaço é fantástica. Júlio Verne teria adorado. O autor era fascinado pela exploração, particularmente das regiões polares. Elas ainda não haviam sido conquistadas. Júlio Verne escreveu Capitão Hatteras. Nele, seu herói norte-americano é o primeiro homem a alcançar o Polo Norte. Em 1909, poucos anos após a morte do escritor, um americano, o comandante Robert Peary, foi o primeiro a conseguir essa façanha na realidade. O século XIX foi extremamente fértil para os cientistas que estudavam o planeta. Charles Darwin escrevia A Origem das Espécies, argumentando que a paisagem, os animais e as plantas levaram milhões de anos para evoluir. Júlio Verne estava fascinado com os fósseis, os restos de criaturas já extintas. Em seu romance, ele criou uma cena na qual o professor Lidenbrock, Axel e Hans encontrariam mais que ossos antigos. E se eles se deparassem centenas de quilômetros embaixo da Terra com exemplares vivos de espécies consideradas extintas?
Hoje, restos de criaturas extintas continuam sendo encontrados em todo o mundo e novas espécies ainda estão sendo descobertas. Uma equipe da Universidade de Bristol, na Inglaterra, liderada por Mike Benton, está reunindo fósseis do que pode ser o dinossauro herbívoro mais antigo do planeta. Fósseis são os restos de plantas e animais que já viveram. Por exemplo, uma criatura que vive no mar, quando morre, sua carcaça vai para o fundo. Com o tempo, seus ossos ficam sem carne, que é comida por outros animais, e os ossos acabarão sendo enterrados pela areia ou lodo. No curso de dezenas ou centenas de anos, com a pressão desse sedimento, minerais se infiltrarão nesses ossos, transformando-os em fósseis. Retirar os ossos das rochas é uma tarefa difícil que requer habilidade e paciência. Não há qualquer meio moderno de realizá-la mais depressa. Os fósseis podem nos contar muita coisa. Podem nos mostrar qual a idade das rochas, por exemplo, porque há criaturas diferentes que viveram em épocas diferentes. Eles também podem ser usados para reconstruir como a vida era. O paleontólogo é como um investigador que procura e reúne os pedaços dessas plantas e animais antigos usando o conhecimento anatômico, comparando com formas modernas, e consegue literalmente trazer o passado para o presente. As pessoas sabiam alguma coisa sobre a história do planeta na época de Júlio Verne. Os geólogos estavam estudando a sequência de formação das rochas já fazia uns 30 anos. E perceberam que encontravam rochas cada vez mais antigas à medida que recuavam no tempo. E examinando os fósseis, achavam cada vez mais criaturas de aspecto estranho e antigo. No livro, Júlio Verne conseguiu trazer o passado ao presente e adaptar as espécies do presente para a vida subterrânea. Ele sabia que as plantas não poderiam sobreviver, já que precisavam da luz do sol, mas acreditava que os fungos pudessem se desenvolver. Nas profundezas, onde as temperaturas eram mais altas e a umidade maior, o escritor fez com que seus heróis encontrassem cogumelos de proporções imensas. Mas o que será que pode ser encontrado numa verdadeira viagem ao centro da Terra? Os morcegos são os animais cavernícolas mais conhecidos, mas eles usam as cavernas somente como hotéis e saem durante a noite para se alimentar. Temos que ir mais fundo para encontrar uma forma de vida mais estranha. Estes são alguns dos últimos locais inexplorados do planeta. Todas as cavernas têm vida animal, mas será que elas se desenvolveram aqui, no isolamento? Ou será que vieram da superfície? São animais que não precisam de coloração para protegê-los do sol e nem de olhos para enxergar, uma vez que vivem em total escuridão, encontrando comida pelo tato e pelo cheiro. Animais que vivem em cavernas, os chamados trogloditas, são difíceis de serem estudados. Eles vivem em fendas muito pequenas e podem nunca ser encontrados, até mesmo pelos exploradores mais intrépidos. John Parks é especialista em geomicrobiologia. Para trabalhar com essas esquivas formas de vida, ele vai e vem do trabalho de um jeito que a maioria das pessoas faria de tudo para evitar. Encontramos vida na Terra independente do fato de que quanto mais fundo você vai, maior é a pressão e mais alta é a temperatura. Mas são formas de vida muito pequenas, são organismos microscópicos, em sua maioria bactérias, organismos que conseguem sobreviver nessas condições. Algumas criaturas conseguem crescer em ambientes de 113 graus Celsius, uma temperatura muito mais alta que a da água fervente.
O mais fascinante na vida abaixo da superfície são as primeiras estimativas da população total de bactérias lá embaixo, que mostram que lá estão cerca de 70% de todas as bactérias do planeta. A maioria vive abaixo da superfície. Elas não estão na camada fina mais próxima dos animais e plantas a que estamos acostumados. O que será que essas bactérias comem? Novas descobertas sugerem que elas talvez comam a própria Terra. Na época de Júlio Verne, a ciência acreditava que todas as cavernas haviam sido criadas pela água que corroía as rochas. Será que é isso mesmo? Essas cavernas foram formadas há milhões de anos antes que o nível do mar subisse. Hoje elas estão abertas apenas para intrépidos cientistas como Sam Smith. Ela acredita que não foi a água que corroeu as rochas, mas sim as bactérias. Acredito que sem as bactérias, as cavernas e calcários não existiriam. Elas são necessárias para formar os ácidos carbônicos e outros ácidos encontrados no solo acima da zona onde as cavernas podem se formar e que começam, então, a escavar a caverna. Não há dúvida de que, com o tempo, a corrosão pela água também tem seu papel, mas a presença das bactérias também é necessária. O local de estudos fica na península de Yucatán, no México. Um lugar onde as rochas ainda estão em formação, de maneira que Sam pode examinar as mudanças pelas quais elas estão passando agora. Em Yucatán fica o mais longo sistema de cavernas submersas do planeta. É o melhor lugar que existe para explorar o lado subterrâneo do nosso mundo. Pronto? Vamos mergulhar? Essas cavernas têm 80 quilômetros de extensão e mais de 120 metros de profundidade. Se Sam estiver certa, as bactérias que comem rocha as escavaram e continuam fazendo isso. Na busca pelas bactérias, ela penetra nesse labirinto embaixo d'água. É um lugar perigoso. A pesquisa leva a tecnologia de mergulho ao limite. Há apenas 3 cientistas no mundo que têm experiência suficiente para mergulhar em cavernas tão profundas. Todos os equipamentos contam com 1 ou até mesmo 2 sobressalentes, uma vez que os problemas têm que ser resolvidos no local imediatamente. Esse não é o melhor lugar para se perder quando o ar está acabando. Para encontrar seu caminho de volta pelo labirinto, os mergulhadores precisam confiar suas vidas a uma teia de fios. Eles nunca se esquecem de que se algo der errado, não há como simplesmente flutuar até a superfície. Poderiam morrer muito antes de chegar à saída. Quando Sam encontra finalmente um local onde as bactérias podem estar comendo a rocha, assegura-se de que as amostras coletadas sejam perfeitas. Recolhemos as amostras de bactérias em recipientes esterilizados, em autoclave, esterilizando-os pela pressão ou lavando os recipientes com álcool. Para colher as amostras, usamos um tubo de 10 metros de comprimento feito de silicone, que permite alcançar as que estão até essa distância de nós, minimizando o distúrbio causado pelo mergulhador na água. E essa amostra será a mais estéril e limpa possível. Depois de chegar até aqui, é vital que Sam não acabe contaminando as amostras com suas próprias bactérias.
Após recolhermos as amostras, levamos imediatamente até a superfície, onde elas são colocadas e mantidas no gelo o mais rápido possível, até chegarmos ao laboratório do acampamento. As análises básicas podem ser feitas em campo, mas essas bactérias que supostamente comem rocha devem ser enviadas a um laboratório na Inglaterra para investigações mais detalhadas. Durante a viagem pelo México, as bactérias ficam refrigeradas a 4 graus Celsius, aguardando. No laboratório, são separadas, divididas e aquecidas até 24 graus, a temperatura da água nas cavernas. Sam quer saber quantas bactérias que comem rocha existem. Se são todas do mesmo tipo. E, acima de tudo, verificar se os ácidos que elas produzem podem esculpir as cavernas. Se a pesquisadora estiver certa, a geologia dará um passo enorme. Pensar que algo tão pequeno quanto uma bactéria que tem 1 micron de tamanho, ou seja, 1 milionésimo de metro, consegue alterar algo tão grande e ter um impacto tão grande no ambiente à sua volta, é fascinante. Existem bactérias em todos os lugares, no ar, na água, na terra, no mar. É possível encontrá-las em qualquer parte do planeta. Elas conseguem viver em temperaturas extremas e, inclusive, no ácido. É provável que a descoberta de bactérias no subterrâneo do planeta esteja condicionada à temperatura. Mas ainda não alcançamos essa temperatura máxima. Não chegamos tão fundo assim a nenhum nível onde elas não estivessem. Pode ser que as bactérias acabem se revelando os verdadeiros tesouros enterrados no planeta, tão valiosas para nós no futuro quanto os minerais hoje. Estamos todos acostumados a usar detergentes biológicos no sabão em pó. Eles vêm de organismos que vivem em ambientes com temperaturas de até 60 graus Celsius. Se encontrarmos organismos que crescem em temperaturas de 130 a 150 graus, eles poderiam funcionar como catalisadores esplêndidos para toda uma gama de diferentes compostos. Ao contrário do que acontece com alguns minerais, não há falta de bactérias. Elas podem ser encontradas em qualquer lugar e em qualquer profundidade. Elas conseguem sobreviver durante milhões de anos enterradas vivas, sem comida nem oxigênio. Sabemos que 40% de um campo de petróleo acaba ficando no solo em pontos de onde não conseguiremos extraí-lo. Mas se por acaso tivermos meios de manipular esses organismos, eles poderão converter o petróleo em gás. E muitos anos mais tarde, teríamos reservatórios de gás viáveis em vez de reservatórios de petróleo esgotados. As bactérias conseguem digerir a rocha em volta dos minerais e já são usadas em minas de ouro. Há uma grande biodiversidade lá embaixo apenas esperando para ser descoberta. A ideia de se utilizar micróbios para extrair minerais estava além da imaginação, até mesmo de Júlio Verne. Seus aventureiros encontraram cobre, manganês, platina e ouro. E deixaram todos eles, certos de que estavam longe demais da superfície para serem, como disse Júlio Verne, extraídos do túmulo. Mas a tecnologia vem provando que ele estava errado. A mineração a 3.700 metros é cara e difícil. A cada 1.500 metros que se desce, a temperatura da Terra aumenta cerca de 10 graus.
Aqui o trabalho exige resfriamento e ventilação em larga escala. A mina usa mais eletricidade do que uma cidade pequena, produzindo 80 mil toneladas de gelo por dia e trazendo de 3 mil metros de profundidade 10 toneladas de minério para extrair cada grama de ouro. É o histórico das rochas que permite a mineração aqui em tal profundidade. Na maioria dos lugares seria quente demais. Mas na África do Sul, a crosta terrestre é mais antiga que na maior parte dos outros lugares e teve, portanto, mais tempo para esfriar. Há 2,5 bilhões de anos, o ouro se acumulou como um lago na superfície. Com o passar do tempo, a Terra e o ouro foram forçados para dentro do planeta. Nenhum depósito mais rico que esse foi descoberto até hoje. Essa é a origem de 3/4 do ouro do planeta, mas isso significa apenas 2.000 toneladas. Para descobrir por que metais como o ouro e a platina são tão raros, precisamos voltar para a época quando todo o planeta ainda era liquefeito, há mais de 4 bilhões de anos. Um asteroide gigante colidiu com a Terra ainda em formação. O núcleo de ferro do asteroide afundou, levando consigo os metais do planeta. Os fragmentos de rocha, mais leves, ficaram girando em torno da Terra e acabaram transformando-se na nossa Lua. É por isso que a Lua não tem metal em seu núcleo. E é também por isso que o metal é raro na crosta terrestre. Ele chegou muito depois, de carona nos meteoritos vindos do espaço. Se quisermos mais metais, teremos que chegar ao centro do planeta, que é, na sua maior parte, formado por ferro e níquel, mas com 1% de ouro. Pode não parecer muito, mas o núcleo é tão grande que essa quantidade poderia formar uma camada até a altura de nossos joelhos sobre toda a superfície do planeta. Na África do Sul, os mineradores já estão indo mais fundo em busca de ouro. Eles querem seguir o veio até 5 quilômetros de profundidade, onde o resfriamento da mina representa 20% do custo. Para extrair o precioso metal, provavelmente serão necessários trajes termicamente controlados ou robôs. Assim como na África do Sul, no noroeste da Rússia, há camadas de rocha que estão entre as mais antigas e, portanto, mais frias do planeta. Neste local, há 30 anos, foi feita uma tentativa de se perfurar o buraco mais profundo da Terra. Poucos anos antes, os alemães haviam tentado e falhado. Com 9.000 metros de profundidade, os buracos se fechavam sempre que o perfurador era removido. As rochas eram muito novas e quentes e ainda estavam moles ou flexíveis. Quatorze anos depois, os russos conseguiram alcançar 12.000 metros. Amostras foram retiradas e analisadas pelos geólogos sob grande expectativa. Ninguém havia visto rochas de um local tão profundo. Em 1860, ninguém sabia exatamente o que acontecia a 6.370 quilômetros de profundidade. Mas Júlio Verne havia estudado o suficiente para saber que viajar ao centro da Terra seria como voltar no tempo. O autor ambientou uma famosa cena num imenso oceano subterrâneo, iluminado apenas por raios e tempestades magnéticas. Era fantasia.
Mas os exploradores de Júlio Verne eram também viajantes do tempo. À medida que avançavam para o centro, voltavam também no tempo. Júlio Verne descreveu esse encontro com base nos fatos, ou quase. As criaturas que viviam nas profundezas já foram reais há 200 milhões de anos. Júlio Verne estava certo. Há um grande mar feito de ferro derretido no centro da Terra. Ele se agita em torno do sólido núcleo interno e gera magnetismo, um campo de força colossal. Esse campo se projeta até 59 mil quilômetros no espaço e nos protege da radiação solar. Mas existem indícios de que sua potência está se esgotando. E isso pode significar que ficaremos expostos a uma dose letal de raios cósmicos. Em Harvard, Jeremy Bloxham tenta descobrir por que isso está acontecendo. Um dos objetivos da nossa pesquisa é tentar desenvolver a capacidade de prever o que acontecerá ao campo magnético no futuro. E é um grande interesse, particularmente neste momento, porque nos últimos 150 anos, sua força diminuiu cerca de 10%. E essa é uma razão de decréscimo, característica de um campo que vai entrar em inversão magnética. É uma pergunta importante. Será que o campo magnético vai mesmo se inverter? Uma inversão magnética significa que o Polo Norte se tornará o Polo Sul e vice-versa. As bússolas apontarão para o sentido oposto. A navegação ficará literalmente de cabeça para baixo. Mas não será a primeira vez que algo assim acontece. Deve ter havido cerca de 60 inversões nos últimos 30 ou 40 milhões de anos. Em termos geológicos, portanto, é um evento bastante frequente. Mas na escala temporal da experiência humana, é bem raro. O que aconteceria numa inversão? Será que conseguiríamos nos orientar? Atualmente, as bússolas magnéticas são raramente usadas para a navegação. O mais comum é o sistema de posicionamento global via satélite, que não seria afetado. Mas antes da inversão, o escudo magnético do planeta falharia. E sem ele, os satélites bombardeados pela radiação seriam destruídos no espaço. As coisas dariam errado não apenas para a navegação humana. Muitos animais se apoiam em bússolas magnéticas internas para migrar. Ninguém sabe como eles se comportariam. Mas as inversões não acontecem da noite para o dia, pois o campo de força decai lentamente. Jeremy o observa de perto. Uma grande variedade de técnicas pode ser usada para avaliar como o campo está mudando. Temos medições modernas feitas por espaçonaves em órbita, especificamente para o campo magnético. Temos observatórios permanentes em diversos lugares do planeta que fazem medições constantes do campo magnético. Mas os detalhes desse processo, seu modo de funcionamento, são pouco conhecidos. É por isso que Dan Lathrop, da Universidade de Maryland, construiu um modelo ativo do núcleo da Terra. Estamos montando uma sequência de experimentos progressivamente maiores e mais potentes para tentar chegar aos mesmos parâmetros do núcleo externo do planeta e tentar entender como a Terra gera seu campo magnético. Fique de olho na temperatura. Está bem.
Queremos saber como esse campo é produzido e qual é a sua potência. E entender o que causa todas as mudanças visíveis, as anomalias no campo e as inversões. Queremos entender qual é a causa e também poder prever esses acontecimentos. O leito do Oceano Atlântico já foi testemunha de inversões do passado, porque a lava se alinha com o campo magnético à medida que se solidifica. O problema é que as inversões não são regulares. Para prever a próxima, temos que saber o que está acontecendo no núcleo do planeta. Passando para 10 rotações por segundo. Temos 2 tipos diferentes de experimento em andamento. No primeiro, acionamos hélices que agitam fluido, uma hélice de cada lado, iniciando o fluxo de turbulência. A esfera no centro do experimento representa o núcleo da Terra. O sódio faz o papel do ferro e as hélices simulam a rotação. Preste bastante atenção na O rotação. ajuste da velocidade afeta o magnetismo gerado. Para ver se não há vazamentos. Eu não vi nenhum até agora. Muito bem. Eu vou continuar. Até agora, a equipe não conseguiu produzir um campo magnético constante. Para simular a Terra de modo mais realista, a esfera terá que ser muito maior. No outro experimento, temos uma configuração muito próxima do exterior do núcleo. Giramos rapidamente a esfera que tem uma camada de metal líquido e, quando aquecemos o limite externo, esfriamos a esfera interna e provocamos uma convecção, como o que acontece quando a água ferve numa panela de macarrão. Neste caso, é a agitação do metal líquido que provoca a turbulência e afeta o campo magnético. Einstein dizia que o desafio mais importante não resolvido da física era o campo magnético terrestre. Ninguém sabe quando a próxima inversão vai acontecer. Apenas uma coisa é certa: os polos magnéticos irão sim se inverter. A influência de Júlio Verne no mundo foi imensa. Ele impulsionou gerações de jovens leitores a fazer carreira na ciência, engenharia e exploração, e inspirou os inventores do submarino, do helicóptero e do rádio. Não há dúvida de que seus romances influenciaram as mentes que mudaram nosso mundo. Quando Júlio Verne morreu no começo do século XX, poucos sabiam que o escritor teria tanta influência no futuro. Sua vida pode ser resumida pela inscrição em seu túmulo: Avante a imortalidade e juventude eterna. A aventura de Júlio Verne levou o professor Lidenbrock, Axel e Hans numa jornada incrível. Era uma fantasia, mas como todos os romances do escritor, baseava-se nos fatos científicos mais recentes da época. Os progressos feitos desde a sua época são inacreditáveis. Recolhemos lava derretida, a esmagamos, quebramos e observamos numa máquina tão sofisticada que consegue identificar íons individuais. Coletamos o gás dos vulcões e analisamos com precisão para saber o que está acontecendo no seu interior a centenas ou milhares de metros abaixo da superfície. Reproduzimos minerais idênticos aos que existem dentro da Terra, imitando as inacreditáveis pressões e temperaturas. E ainda estamos descobrindo o modo como nosso planeta foi formado e como continua a mudar.
Percorremos um longo caminho, não em distância, mas em conhecimento. Nos aventuramos a 320 mil quilômetros no espaço, mas a apenas 11 quilômetros para dentro do nosso planeta. Júlio Verne disse certa vez ao seu pai que sua cabeça estava cheia de ideias improváveis, mas que aquilo que um homem é capaz de imaginar, outros serão capazes de realizar. Se Júlio Verne estiver certo, um dia conseguiremos fazer uma viagem ao centro da Terra. Versão brasileira DPN Santos.